Upgrade Transamérica. Visite nossa comunidade Universo de Luz no Facebook e dê um upgrade em sua vida. Você pode participar através do 35340100. Tem o nosso WhatsApp 992347911. Você pode visitar também a nossa página no Facebook e interagir com a gente através do Facebook/programa Upgrade, e no Instagram tem upgrade.programa. O tema hoje super atual e mais do que necessário para que seja discutido não apenas aqui no Upgrade, mas também em outros programas, não na rádio, mas também na televisão. O tema é autismo, um grande desafio para os pais das crianças que nascem com esta característica. E a Olivia Libório traz todos os detalhes para você agora. Ligado no Upgrade, Olivia? Isso mesmo, Val. Tem um assunto interessante, inovador. E eu gostaria até que André já lesse aí os recados que temos na nossa fanpage. Com certeza, tem muitos recados aqui já. A Elisângela Secundo, através do Facebook, ela diz: das biografias que já li, nenhuma cita essa relação autismo e espiritualidade. E o Ricardo Castelo respondeu: então, mas que válida a sugestão de nos aproximar do sagrado, do espiritual, vale conferir. É isso aí. Então qual é essa relação mesmo, Olivia? É exatamente isso que a gente vai trazer. Certa feita, uma espiritualidade, uma energia bem gloriosa, através de mim, soltou uma frase que eu uso sempre, que é perfeito. Muita gente chega assim para mim e fala assim: nossa, eu tive assim uma sensação espiritual, uma emoção espiritual, um episódio espiritual, um êxtase espiritual. E eu digo, na verdade, não. Você vive tudo espiritual e você tem a sensação material. O que você tem de sensação diz respeito à matéria. Quais são as sensações? Paladar, olfato, tato, visão, audição. Tudo isso são sensações do seu corpo físico. É só matéria. No entanto, o que gira e que gera tudo isso é a energia do espírito atuando na matéria, que permite que você prove dessa sensação material, porque tudo é espiritual. Então, à medida que um médico traga um diagnóstico, no caso dessa noite sobre autismo, mas temos outras patogenias que são identificadas, o autismo, ele vai ser um diagnóstico material, né? Mas, na verdade, ele, como tudo que existe, é um reflexo de uma situação espiritual. Pra vocês terem uma ideia, isso é tão verdade, e aí, especialmente para você, Elisângela, é tão real, que os caras que descobriram essa patologia, 2 caras nos anos 40, em cidades distintas, sem comunicação alguma entre si, identificaram essa situação e deram o mesmo nome: autismo. Como é que pode? Por que um criou síndrome de bom e outro síndrome de alto? Não, porque os dois batizaram com a mesma expressão autismo. Lógico que essa fonte, quem trouxe essa notícia, quem trouxe esse esclarecimento, foi um ser espiritual. E quando eu sempre digo, a verdade é a mesma fonte. Então, quando alguém vai consultar um oráculo, por exemplo, vai fazer uma consulta de tarô com uma pessoa, depois vai para uma consulta de leitura de mãos com outra pessoa, se a pergunta for a mesma, a resposta tem que ser a mesma. Porque, para ser verdade, eles buscaram da mesma fonte, da mesma forma. Se esses 2 caras, naqueles anos 40, pesquisaram o assunto e receberam e o batizaram, esses médicos, os 2 psiquiatras, um americano, Leo Kanner, e o pediatra austríaco, Hans Asperger, descobriram um distúrbio de desenvolvimento que afeta milhares de crianças em todo o mundo. E foi uma descoberta isolada. Nenhum dos 2 sabia quanto pesquisava e os 2 deram o mesmo nome à síndrome, autismo. Muita gente diz assim: que coincidência inacreditável, né? Mas a gente já aprendeu aqui no Upgrade que não existe acaso, nem tampouco coincidência, né? Fica lógico que houve a intervenção do plano espiritual. E não tem como dizer que a gente não pode aprofundar esse assunto, principalmente o Upgrade, sob a ótica espiritual. A palavra autismo vem do grego autos, que significa de si mesmo. O traço mais flagrante da síndrome é o isolamento do mundo exterior, com a consequente perda da interação social. Em vez de dedicar-se à exploração do mundo externo, como acontece normalmente, a criança autista permanece dentro das fronteiras do seu próprio universo pessoal.
Os médicos, em busca de entendimento, suspeitam que alguns casos são presumivelmente decorrentes de infecções intrauterinas, como rubéola congênita, doenças genéticas, e ingestão de álcool ou paracetamol durante a gravidez, que provoca a síndrome fetal alcoólica, causas relatadas como as mais comuns. O que se sabe, contudo, é que o autismo afeta o sistema nervoso. Não tem cura, mas o tratamento com intervenções psicoeducacionais, orientação familiar, desenvolvimento da linguagem e comunicação podem ajudar. Então, quando a gente pensa, lógico, que uma mãe, um pai que recebe esse diagnóstico acontece do 1º até o 3º ano de vida da criança, justamente quando a criança começa a balbuciar as palavras, a interagir com o contexto social, mamã, papá, relaciona a água e começa a comunicação, a fala, e daí por diante é que os pais começam a perceber que o desenvolvimento daquela criança não está indo num ritmo tão normal como esperado. E aí esse diagnóstico é feito, na verdade, pelo efeito da ausência de participação e de integração social da criança. Os pais, recebendo a notícia dessa, ficam como assustados, é normal que fiquem surpresos e até naturalmente vem o que é que eu errei, o que é que eu falhei, quais as causas, de onde vieram, como tudo que é assim aparentemente não bom, a gente vai buscar razões, né? Porque em geral, para o êxito e para o sucesso, a gente acredita tudo isso a nós, né? Então, o que é fora do nossa seara, do nosso patamar, e não é bom, a gente vai cobrar de Deus, né? Muita gente diz, poxa, por que Deus fez isso comigo? O que fiz para merecer? E é um pouco sobre isso mesmo que a gente vai falar. Até que ponto, então, um ser que está ali, de certa forma, isolado no mundo dele, por escolha própria, tá? Vamos lá. Essa é uma escolha própria do ser. É uma escolha do reencarnante. No momento que ele vem, ele pede para ter assim? Nem sempre. Segundo que esses dados, essas informações vêm da doutrina espírita, né? Que, na verdade, é o maior arsenal quando se fala em processo encarnatório que a gente detém de conhecimento, é a doutrina espírita, apesar de outras doutrinas também falarem muito sobre isso, mas o espiritismo, no meu entender, aborda melhor esses assuntos encarnatórios. E assim, então, nesse período, até 1 ano de idade, de 1 ano a 3 anos de idade, a criança mantém dentro do seu... Vamos lá, lembramos que é uma patologia que afeta os nervos, o sistema nervoso central. Esse sistema nervoso central, durante o primeiro ano, tudo fica do lado direito. E a partir de 1 ano e meio, mais ou menos, em diante, ele migra a parte da linguagem, da comunicação, migra para o hemisfério esquerdo do cérebro. Nesse momento, o espírito diz, não quero me comunicar com o mundo. E mantém a linguagem na porção direita do cérebro, não impedindo o desenvolvimento da fala e da comunicação e da integração social. Bom, por que esse espírito faz isso? Aí vem algumas opções, né, que a gente vai aprofundar aí. Mas antes de aprofundar o que teria de razões para justificar, vale a pena relembrar um pouquinho a seguinte coisa. Nós sabemos do processo encarnatório. Bom, existe uma grande fila de espíritos, e espíritos não são almas, tá? Só existe alma depois que o espírito encarna, aí sim se acopla e vira alma. Uma fila de espíritos pleiteando uma vaga na grande escola, né? Que é o planeta Terra. E esses espíritos estão lá, e aí, poxa, eu fiz um monte de bobagem e tal, eu vou repetir de ano, eu gostaria realmente de ter uma nova chance de estudar e ser um melhor aluno, e ser mais legal com Deus, agora eu tenho uma outra estrutura de consciência e tal, oportunize essa chance para mim. E aí, esse ser, quando tem seu processo de encarnação nova na Terra aprovado, ele seleciona a família, ele escolhe os desafios a enfrentar. No caso do autismo, é um movimento mais do espírito. Ele pode resolver se desconectar do alheio, porque pode ser uma encarnação compulsória, ou seja, um espírito muito pesado, negativo, que praticou
coisas erradas de fato, né, contra a humanidade ou contra um grupo grande, ele recebe essa encarnação como uma expiação. Diz assim, olha, você aprontou muito na Terra, aprontou com muita gente, você vai descer na Terra agora e vai tentar melhorar essa bagunça que você fez. Aí o espírito está ali chateado, porque não é uma vontade dele, não é um desejo dele. E aí, nesse momento, ele pode se revoltar. Muitos abortos acontecem porque o espírito cria sistemas dentro do ventre da mãe para não nascer. Ele está ali revoltado porque é uma encarnação compulsória e ele não aceita essa oportunidade, ele não entende como oportunidade, ele entende como um martírio, como uma expiação, uma penitência, e aí ele rejeita. Ou muitos outros, por exemplo, grandes seres, pessoas que alcançaram um alto grau de poder, de status e tudo mais, quando vem que vão encarnar num sistema de carência, de pobreza, de exclusão social, por exemplo, eles acham que eles não irão se adaptar àquela situação tão assim, fora do que eles estão acostumados, e aí simplesmente eles criam um sistema, inclusive, que acontece abortos ou mortes espontâneas. Muitas vezes perguntam, uma moça mesmo que no 9º mês perdeu o bebê, o neném, quando o médico tirou, tinha morrido há dias antes, ela ficou num estado de choque muito grande, não é para menos, porque a família toda aguardar o primeiro filho durante 9 meses, quarto montado, tudo, expectativa, nome, toda aquela estrutura, e a criança não nascer. Então, já nascer morto, né? O que é isso? Às vezes é um espírito realmente revoltado que não quer encarnar, não quer enfrentar os desafios da escola terrestre. Nós estamos no planeta escola. Então, nessa condição de escola, a gente passa por teste, passa por prova, recuperação, prova final, toma pau, tá? Então, o que é esses seres também têm um caráter. Nós temos uma parte também de expiação, não só prazer, tá? Então, muitas vezes acontece esse tipo de coisa. E aí, quando ele começa um processo de se bloquear, de não aceitar essa situação e se revolta mesmo. E aí o autismo diz, bom, já que eu vou nascer e eu não tenho condições de enfrentar os meus desafetos, as pessoas que eu feri, que eu magoei, putz, foi minha mãe ali, a mulher que me pariu, eu fiz barbaridades com ela, porque ela não... Nesse momento, a gente só vê espírito, não vê status, nome, situação social. Para isso, o medo é daquilo ali. Então, como é que eu vou conviver isso? Eu não tenho condições. E aí ele se fecha muito no mundo deles. Então, é uma decisão do espírito, não é uma condenação divina. Então, é importante a gente entender isso. Essa condenação, essa decisão... Uma sentença, né? Essa decisão do espírito, ela é sempre de forma consciente? Não. Quem está no estado aturdido, porque, por exemplo, para uma pessoa optar em não nascer na Terra, né, que são no caso até dos abortos, não são todos abortos não, tá, gente? Acontece dentre as opções de aborto... A gente está falando de aborto natural. Isso. Só para ficar claro. Isso, que o espírito... E não forçado. Isso. Que o espírito do feto não quer se permitir a chance, ele, lógico, a gente vai dizer, é um estado de consciência. O perispírito, que é uma outra camada desse ser, o perispírito está tão maculado, está tão assim furado de energia, está tão baixo de vibração, está tão combalido, que eu não posso dizer que é consciente, né? É uma escolha, é um ato volitivo, ou seja, é o livre-arbítrio dele. Mas consciente, assim, pleno do que acontece, não. Porque isso aí, eu posso dizer, chama-se ignorância, né? Na verdade, é por ignorância que ele age assim, mesmo que tenha sido uma opção dele. Quantos espíritos, quanta gente, assim, quem entende mais do que eu estou falando, convive, por exemplo, quem nunca foi no centro espírita no Brasil, não está no Brasil, né? Porque é a religião que mais cresce, né? No Brasil, em paralelo, em contraponto ao evangélico. Então, a maioria das pessoas, até os evangélicos, em alguma ocasião já foi em algum centro espírita. E, não raro, se veem as desobsessões. Esses espíritos obsessores, eles estão, por escolha própria, obsediando seu alvo. Agora, é consciente, aí eu já entendo consciência como um entendimento maior, mas é um livre-arbítrio dele, sim.
é por livre escolha que ele faz essa prática da obsessão. Alguma pergunta aí, André? Eu ainda estou fazendo a pergunta, sou eu que estou perguntando aqui. Essa pergunta que não foi de ouvinte, não, é minha mesmo. É o livre-arbítrio, mas isso tem a ver com as memórias, então, pelo fato de ser um livre-arbítrio que não é tão livre-arbítrio por não ser uma escolha consciente. Sim. Porque a gente associa o livre-arbítrio diretamente à consciência da pessoa, dizendo, não quero isso, sim, quero isso. Sim. Então, é uma livre escolha, né? Mas, é claro que a pessoa está totalmente furada ali energeticamente, o medo dos desafetos. E outras, uma pessoa que perseguiu muitos, esses obsessores estão a persegui-lo também encarnado. Então, imagine, vamos pensar lá no espírito de Hitler, gente. Vamos pensar aí. Um ser que causou milhares de mortes com requintes de crueldade, né? Não só ele, mas tantos outros, o grupamento dele todo, né? Imagine ele passando reencarnar na Terra, vamos pensar o grau de negritude energética em cima desse espírito, como é? Eu não acredito nem que ele volte para a Terra, eu acho que vai para um lugar pior. Vai para outro lugar. Mas, já foi. Sim, mas o grau negativo, né? Seria impossível ele viver em paz. E certamente, eu entendo, no meu palpite, Deus não deixaria ele pleno fisicamente, porque o grau de risco para alguém com essa mente tão corroída, deturpada, poderia ele ter uma vilania muito grande e ser agressivo mesmo, maior, né? E repetir a dose. Nós temos ouvinte na linha. Quem é, André? Eduardo Nascimento, linha 3. Bem-vindo, Eduardo. Olá, boa noite. Boa noite, meu querido. Como está? Tudo ótimo. Eu saí da aula agora, liguei o rádio sobre o escudo. Que bom. Peguei você falando sobre os abortos, né, naturais, as crianças que não preferem não nascer. Isso. No fim da vida que vão levar aqui nesse plano atual que vivemos. E a pergunta seria a seguinte: eu tenho uma filha que Ai, cortou um pouquinho, Eduardo. Eu vou precisar que você baixe um pouquinho o seu som, não é isso, Walter? É importante. Baixar o retorno, Eduardo. Baixa um pouquinho o seu som. Do som. Isso, porque aí fica... Caiu. Mas você pode também escrever para o nosso WhatsApp. Qual é, André? 992347911. E tem pergunta aqui da Bela Cris. Boa noite, turma do bem. Mais uma quinta de luz. Estudo o kardecismo e nas doutrinas ouvi falar algumas vezes que ter filho autista é uma aprovação dos pais e um resgate da criança também. Sim. O resgate da criança, exatamente, é o espírito, né? Porque a gente só pensa no autista quando criança. Mas, na verdade, quando a gente vê bebê, a gente só pensa nele como infante. Mas o espírito já teve adultez em outras encarnações, tá? Então, o espírito tem idade espiritual, não nasce com 0 de vida espiritual, tá? A aprovação dos pais, lógico que sim, é um desafio enorme os pais terem um filho, não só autista, né, mas essas crianças que de certa forma são um pouco alheias a tudo que ocorre à sua volta, porque para os pais entenderem o que ele quer dizer, se comunicar, alimentar adequadamente, é muito mais difícil, com certeza é uma aprovação para todo o núcleo familiar. E não raro a gente percebe, não só autistas como Down, o pai ou a mãe, a pessoa que cuida, você pode perceber, principalmente o Down no caso, né? São alegres, só vivem sorrindo, há um estado assim, a gente fica impressionada, a criança Down é muito risonha, é muito dada, tem uma alegria impressionante. Uma inocência. Uma pureza, né? Eles passam a pureza. Porque eles sabem, eles escolheram estar naquela situação para purgar. Aquele espírito tem uma sabedoria que ele está purgando, que ele está realmente limpando o seu karma. Então, ele faz isso com alegria. É inteligência divina, com certeza. Olha, o Eduardo voltou. Agora sim, Eduardo. Como eu vinha falando, eu tenho uma amiga que teve filha há pouco tempo, ela já no mês. Inclusive, vocês já estão em casa aí. Minha pergunta é a seguinte: os pais, no caso a mãe, né, que é a pessoa que mais aguarda, ela sofre, fica com um trauma, evidentemente, mas isso também não quer dizer que ela tenha, eu posso dizer, que ela tenha passado tenha que passar por essas provações nessa fase de hoje. Com certeza. Ou realmente
a criança, né, o espírito que iria reencarnar, é quem decide isso. Excelente pergunta, Eduardo, ótima. Continue ouvindo a gente aí. Claro que eu falo sempre que a chegada de um ser na Terra é um livro de múltipla autoria, né? Existem vários autores, tem o pai, tem a mãe e tem o próprio encarnante. Então, sendo um livro de autoria tripla dos pais e do encarnante, há o livre-arbítrio, há a influência de todas as energias aí. Lógico que sim. Quantas mães são solteiras? Na verdade, só tiveram, por exemplo, uma relação furtiva com o cara, acontece de engravidar, não tem sentido, não pensam em casa nem nada, e ela cria e sustenta o filho. Essa relação é muito mais maternal com a criança do que do pai, necessariamente dito. A provação da perda, da interrupção de uma gestação, ainda que não tenha sido planejada, tá? Não vamos falar nem daquelas planejadas e desejadas que muitas vezes acontecem e finalizam-se com um estado desse, assim, essa decepção de perder o bebê logo ao nascer. Mas até essas não planejadas que a mãe resolve sustentar e seguir, lógico que é uma tristeza muito grande. E naturalmente há um ensino muito grande para a mãe. Um ensino muito grande para a mãe que, por exemplo, ela pode ter, de alguma forma, repelido essa gravidez ou se acha incompetente para a maternidade. Será que eu vou ser boa mãe? Será que meu filho vai ter alguma doença? Será que vai nascer torto? Será que... É impressionante, Eduardo, a quantidade de gestantes que o primeiro pensamento que tem, principalmente quando elas me procuram, é saber se há risco da criança ser assim, perfeita ou ter algum problema de saúde. Mas, em geral, aqueles problemas é assim, né? Faltar um dedo não, né? O pessoal só pensa nos problemas mais punks. Porque, de certa forma, é uma incógnita do que está para chegar. E essa mãe, de certa forma, esse medo, esse receio, essa insegurança se transmite também para o espírito. E aquele espírito encarnante vai dizer assim, opa, eita, eu estou com um defeitinho. E ela pode me rejeitar. E aí o processo de desistência de encarnar pode ter acontecido, tá? Então, às vezes, a mãe tá ali, fica naquele medo, naquele pavor, o espírito sente e diz, olha, eu vou nascer com um cromossomo a menos, ou a mais, né? E vai dar tilt, ela não vai segurar a onda, eu vou me pirulitar antes de nascer. Então, na verdade, essa questão aí, ela pode ter várias facetas, formas de entender isso, né? Sim, com certeza. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o autismo é um transtorno invasivo do desenvolvimento, definido pela presença de desenvolvimento anormal que se manifesta antes dos 3 anos de idade e pelo funcionamento anormal em 3 áreas: interação social, comunicação e comportamento restrito e repetitivo. O comprometimento da interação social é observado na falta de empatia, na falta de resposta às emoções de outras pessoas e no retraimento social, ou seja, aquela criança que fica mais amuada, mais separada. Já o comprometimento da comunicação é percebido na falta de uso social da linguagem, na falta de linguagem não verbal, na pobreza de expressão verbal e no comprometimento em jogos de imitação. O autista também apresenta um comportamento restrito e repetitivo, o que pode ser observado através de estereotipias motoras e preocupações estereotipadas com datas, horários e itinerários. Podem também existir sintomas inespecíficos, como fobias, autoagressão, ataques de birra ou distúrbios alimentares. A deficiência mental em cerca de 3/4 dos casos, embora todos os níveis de QI possam ocorrer em associação com o autismo. Às vezes, para funções como memorização, cálculo e música, alguns andam nas pontas dos pés, têm ansiedade ou tiques nervosos. Segundo recentes publicações da Revista Brasileira de Psiquiatria, a publicação da APB, alguns autores sugerem que o diagnóstico já pode ser estabelecido por volta dos 18 meses de idade. Outras informações epidemiológicas mostram que há 1 a 5 casos a cada 10 mil crianças e que a doença ocorre muito mais em meninos, 2 ou 3 vezes mais do que acontece com as meninas. No Brasil, ocorrem mais de 150 mil casos por ano. Um número alto. Por que será que esse número é tão alto no Brasil? Porque o Brasil é um celeiro de espíritos forte,
no planeta Terra, nosso país, nossa nação, tem uma estrutura espiritual altamente forte. O que isso significa, Olívia? Quando você fala isso para mim, o que isso quer dizer? O que eu quero dizer é que nossa nação tem uma vocação de ser um celeiro energético de potência sublime para a divindade. Nossa nação tem um solo, tem uma estrutura, tem uma posição dentro do mapa, tem uma localização, longitude e latitudinal a nível planetário e interplanetário relevante para todos nós valorizarmos a potência de luz que temos. E por que será que acontece número alto assim? Porque, lógico, que a grande consciência e a divindade tem percepção, tem conhecimento que aqui no Brasil a gente pode lidar melhor com essas situações. Ainda que tenhamos dificuldades de ordem material, porque a gente tem governos omissos, a gente não tem tanta pesquisa, a gente tem uma verve espiritual importante. E como eu já disse no começo do programa, tudo é espiritual. A gente só tem sensação material. Agora é hora do intervalo, né, Valdo? Deixa eu fazer só uma perguntinha. Opa. Isso aí que você está falando também tem relação, o Brasil, com com todas essas provações espirituais, tem relação com a religiosidade do brasileiro? Essa pergunta eu respondo depois do intervalo. Tá, vamos lá então. E você pode participar através do 35340100, o WhatsApp 992347911, tem nossa página no Facebook e no Instagram. Rápido Pit Stop, a gente volta com muita informação aqui no Upgrade Transamérica. Upgrade Transamérica. Transamérica. Transamérica 933. Estamos falando sobre o autismo e as relações espirituais em torno dessa peculiaridade que essas crianças que nascem com isso vão ter ao longo da vida, e o desafio para os pais, os familiares e todos que estão no entorno do desenvolvimento dessas crianças, e inclusive na inclusão delas na vida adulta, não é, Olívia? É isso aí, eu acho que o Upgrade tem essa missão, né, de estimular a gente a dar um up em todos os aspectos de nossa vida, principalmente quando a gente pensa em situações adversas. E eu vos digo sem medo de errar, a adversidade é o melhor terreno para a gente crescer, tá? Não precisamos andar o tempo todo nele, não. Mas quando a gente está passando por alguma dificuldade, semeia seu crescimento, sementeia a sua potência de Deus, meu amor, porque você vai sair de lá muito mais poderoso com a presença divina em ti. E aí, André, vamos repetir a pergunta para eu responder o povo? Sim, você estava falando que no Brasil existem muitos casos. Sim, onde tem 150 mil por ano. É um dos lugares que tem mais casos, e você falou que é um terreno fértil com pessoas fortes. E eu quero saber se isso tem relação com a religiosidade das pessoas, a fé das pessoas. Não religiosidade. Você mesmo respondeu a pergunta. Não é religião, tá? É fé, força de fé. Aqui no Brasil, se a gente for buscar lá atrás, desde o começo, desde os primeiros habitantes, né, os indígenas, a gente percebia que havia dentro da nação indígena uma fé muito grande. A fé na natureza era algo que era fora dos padrões mesmo, e foi algo que, de certa forma, encantou os jesuítas. Quando os jesuítas chegaram para fazer a cristianização do povo indígena, e muitos índios converteram-se a essa fé, de fato, tornaram-se seres arrebatados pela presença de Jesus. Eles têm... nosso país é cravado nessa estrutura. Afora isso, nós somos um celeiro de uma energia sublime, cristal, chamada Vril. No centro do nosso país existe um grande manancial mesmo dessa energia, uma energia que a humanidade ainda não faz uso, mas em breve irá fazer, que irá substituir os combustíveis fósseis e tudo mais, uma energia limpa e altamente potente, e sobre ela está por incrível que pareça, nossa Brasília e todo o Planalto Central. Então, a gente tem no nosso subsolo uma estrutura que permite uma potência energética maior. Então, seres que encarnam no país por afinidade, ou seja, poderia nascer na Inglaterra, nos Estados Unidos, qualquer lugar, até no Peru, na Bolívia, nascem no Brasil porque estão afins, inclusive, a essa nova energia que vai reinar no nosso planeta, que é a energia do Vril. Mas isso até é um outro assunto para um outro programa. Com certeza.
A Jaqueline participando, boa noite. Olivia, minha participação hoje é ouvir você falar. Me chamo Jaqueline Gomes e muita paz para todos vocês. Um beijo, Jaqueline. Jaqueline é aquela lindinha que foi lá nos conhecer no Happy Luz. Isso. Um monte de beijo. A rainha das fadas, uma fada rainha linda. Super beijo, meu amor. Lembrando... Vai lá. Fica à vontade, Não, vai lá. Lembrando que você pode participar através do 35340100, tem o nosso WhatsApp 992347911 e tem a nossa página no Facebook e também no Instagram, André. Pronto, e tem a participação também aqui de uma menina que não se identificou ainda. Boa noite, gostaria de uma explicação para um bebê em gestação que seja detectado com microftalmia. Deve ser Microftalmia, o não desenvolvimento do globo ocular e problemas de coração. Oh, sim. Bom, como ela não disse o nome. Microftalmia. A criança, a escritora, né, a escrevente, a menina que fez a pergunta não disse o nome. Quando a gente pensa por que uma criança nasce com alguma fragilidade física, ausência de algum órgão, lógico que a gente sente como se fosse assim, uma pegadinha de Deus, né? Porque a gente espera 2 perninhas, 2 bracinhos, 2 olhinhos, né? A gente espera tudo dentro de um padrão de perfeição humana, claro. E quando ainda a mãe gestante percebe isso, hoje nós temos tecnologia suficiente na área médica para aferir e verificar muitos casos antes do nascimento, de certa forma, oportunizar essa família a se habituar e a perceber e a buscar alternativas para receber esse rebento com as limitações que o corpo dele vai trazer. Então, ver isso como a chance, de alguma forma, perceber e adaptar essa criança que está com essa fragilidade, com essa deficiência, para ter uma vida em melhores condições. Uma solução muito boa, e aí serve para o autista e serve para esse bebê que está com essa microoftalmologia aí, né? Microftalmia E também problemas cardíacos, é durante a noite, a gestante, e aí serve também para o autista já nascido, tá? Porque é um diagnóstico pós-nascimento que a gente tem. Durante a noite, a criança, enquanto dorme, a mãe e o pai dizerem, porque vai ter uma conversa com o espírito, o quanto ele é amado, o quanto ele é querido, o quanto ele pode ser feliz, as oportunidades de felicidade, de alegria, de risos, de brincadeira, de aprendizagem, de tudo que aquele espírito pode ter nessa encarnação. Então, é importante que os pais estimulem essas crianças, ainda no ventre ou fora dela, já diagnosticada, e pode ser o momento ideal para já nascidas durante o sono, porque aí a conversa é de espírito para espírito. Que massa, hein? Que legal. É muito interessante. Sabe, isso é tão real que não raro as pessoas falam assim, eu fui visitar meu pai ou meu avô em coma no hospital, mas eu falava com ele, Olivia, eu falava com ele e sentia. Outro dia eu vi a lágrima dele descer enquanto eu falava, ele estava me ouvindo mesmo, e eu digo, estava assim, porque a conversa aí se trava não no físico, mas se trava no diálogo entre os espíritos, e essa é a conversa mais importante. Uma pergunta da Dandara participando com a gente aqui. A mãe escolhe, antes de encarnar, ser mãe de um ser que precisará desses cuidados? Pode sim, pode haver. Antes, a mãe vai ser mãe, né? Mas antes de ser mãe, ela só é um bebê, né? Então, quando ela entrou na fila da encarnação, ela disse os desafios que ela se propôs. Então, muitas vezes, as mulheres que praticam um aborto, né? 1, 2, 3, 4 vezes, dizem assim, olha, eu estou disposto a exercer a maternidade e a criança pode vir do jeito que vier, que eu topo a parada, tá? Então, existem uns... Eu brinco como sou advogada, né? Existem uns contratos, uns pré-contratos que foram celebrados quando a gente veio descer na Terra. O meu contrato reza muito bem, eu soube disso, reza muito bem que eu seria alguém que iria falar de Deus para as pessoas, para os meus irmãos na Terra. Eu seria alguém que traria a palavra divina. E assim como eu, tem inúmeras pessoas de vertentes religiosas das mais variadas, mas esse é um dos meus compromissos. E às vezes, nesse processo, a mãe diz assim, olha, eu topo qualquer parada, e a criança vem cheia de restrições mesmo. Vocês não imaginam, ou talvez muitos que me ouçam imaginem, o que é uma mãe de um cadeirante morando na favela.
É terrível, gente, porque não, se a gente acha ruim que não tem acesso nem nas grandes repartições aqui, não tem acessibilidade, um morador de favela que mora em lugares difíceis, em geral travessas e escadarias, para carregar não tem cadeira. Às vezes eu vejo senhoras franzinas ou senhoras até de porte grande, mas para carregar um adulto cadeirante. É difícil demais, é muita provação. E essas mulheres ainda sorriem, né? Porque os carros não chegam nesses lugares, elas têm que descer um bom pedaço, carregando um filho no colo e outro nas costas, a cadeira nas costas quando alguém ajuda. E é uma vida realmente sacrificada. Mas, com certeza, Deus está olhando e esse crédito vai ser dado a ela. Complementando aqui a Jacimar e a Dandara perguntando, por que temos tido nessa geração tantos casos de crianças com essas síndromes? Não só o autismo, como microcefalia e outras. E aí eu complemento aqui essa pergunta. Isso tem a ver com o apelo do mundo? O apelo? O apelo do planeta para expurgar toda a negatividade que foi plantada aqui, a maldade, as guerras, tudo que aconteceu aqui. Vamos por etapas aí. Bom, microcefalia não está inserida nesse contexto do autismo, não, tá, Dandara? São situações diversas, diferentes, tá? Para vocês terem uma ideia, no caso pelo entendimento espiritual, existem algumas razões para o autismo, 2 possibilidades ou vias de ligação, tá? Existem razões internas, que são as da essência ou do espírito. Antes de entrar ou ele se conectar com o corpo, ele decide desistir, porque tem medo, se sente incompetente para a experiência, uma decisão do encarnante, ou seja, do feto. Existem razões externas, que podem ser as dificuldades no parto, por parte da mãe, ou em face, por exemplo, de situações pós-parto, fórceps, demora, um ambiente inadequado, enfim, existem vários fatores que podem levar o nascituro a recolher-se e dizer, não, esse ambiente é inóspito para mim, é perigoso. Muitas vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou morrer, como é que vai ser do outro lado? O encarnante passa pela mesma situação. Muitas vezes os bebês chegam para mim, eu acompanho gestações de mulheres, Dandara sabe bem disso, e os bebês pedem para mim, quando vai chegando perto, ainda no ventre da mãe, eu preciso olhar seus olhos para saber que eu cheguei no lugar certo. Então, muitos bebês precisam saber, eu passei acompanhando às vezes 9 meses, 8 meses, 7 meses, acompanhando o nascimento até o momento de nascer, e a criança pede para eu estar lá, no hospital. Porque quando ele olhar meus olhos, ele vai saber que ele chegou no buraco certo. Que, ou seja, veio, acoplou, nasceu na família que ele estava ligado, né? E também o reencarnante, com profundas lesões perispirituais, produzindo alterações neurológicas e a consequente formação do autismo. O reencarnante pode rejeitar a reencarnação, levando à formação do autismo. Então, na primeira possibilidade, Dandara, a consciência do reencarnante é marcada pela culpa, porque ele já feriu muito, aprontou muito, então tem vários danos no perispírito, e lógico que o sistema nervoso central é o primeiro, né, formado, e ele fica ali maculado, né? Então, há uma incapacidade de organizar um corpo sadio naquela atual encarnação. Aí, nesse caso, a entidade espiritual fica presa num corpo deficiente, porque o perispírito, como eu disse antes, está tão maculado que ele não consegue estar em coautoria naquela constituição sadia. E aí acontece o dano. Então, acontece muito dessa situação mesmo. E a outra possibilidade, que é via o ponto de ligação entre passado e faltas e autismo, temos um indivíduo com a consciência marcada pela culpa, com medo de colher os frutos de uma nova existência compulsória, rejeitando a reencarnação, como eu já havia dito antes. Então, o cara diz, paz, não vou para lá não, que eu vou apanhar mais do que esse pau caboclo. E aí, ele se encapsula, e uma forma de se encapsular, manter um mundo próprio dele, é o autismo. Quem participou com a gente aqui, que fez aquela pergunta da microoftalmia, foi a Alessandra. Ela agradece a explicação, disse que a prima dela recebeu esse diagnóstico e ela também está gestante e fica muito sensibilizada por ela. Sim, sim. Eu vou orar, mande depois no particular, Alessandra, o nome da sua prima, tá bom, meu amor, para eu colocar nas minhas preces e pedir. Sugiro a ela que ore para Santa Luzia, tá bem? Santa Luzia é uma santa que é protetora
de tudo no trato ocular, tá? E também orar para o Sagrado Coração de Maria, tá bom? Então, o Sagrado Coração de Maria, que também, ela me falou que também tem uma anotação no cardíaco. O Sagrado Coração de Maria é aquele coração, aquela imagem de Nossa Senhora com o coraçãozinho para fora. Então, rodeado de rosas. Sugiro a ela que ela se apegue a essas duas energias, Santa Luzia e Sagrado Coração de Maria, para termos um melhor amparo. E a questão do autista? O autista, quando ele se encapsula, que ele fica com essa falta de conversação, de interação com as pessoas, ele está mais conectado com a espiritualidade? Não necessariamente. Ele está, por exemplo, com um estado alterado de consciência? Não. Isso aí, ele, na verdade, ele se sente mais confortável no estado espiritual do que no estado material. Tanto que as crianças autistas elas giram em si mesmas. Não sei se vocês já repararam. As crianças autistas Sim. gostam de rodar sobre si. Ficam rodando como peões. Nesse momento, é o momento em que o espírito, dado o movimento que estamos tendo físico, o espírito desacopla um pouco e sai do corpo completo da gente. Por isso que a gente tem a tontura, tá? A gente tem a tontura por causa disso. E aí, ele fica mais confortável, porque aí ele está no estado de mais espírito e menos carne. Tá? Mas é o estado que ele mais agrada, é o estado espiritual e não material, mas não significa que ele está mais lá do que cá, é o que ele gostaria, tá? Lógico que uma criança autista, ela pode ser prodigiosa, a gente assistiu aqueles filmes, né, que eram gênios, os caras, eu esqueci o nome são filmes da minha adolescência. É um filme lindo que a gente viu. Lindo, um cara que era matemático, né, professor e tudo mais, com aquele ator que eu amo. Ele era cientista. Aquele ator que fez... Não, esse é Stephen Hawking. A gente assistiu o outro, que o cara era autista. Ele não tinha emoção nenhuma. Uma mente brilhante. Mente brilhante. Isso. Pronto. Russell Crowe, que fez aquele do Guerreiro, Gladiador. né? Gladiador. Então, aquele filme é tocante, vale a pena vocês assistirem. E mostra ele altamente genial, ele é genial. E ele, no entanto, tinha dificuldade, porque ele não percebe a emoção do outro. Então, pode ser tido como frio, mas não é. Ele não entende a emoção do outro, né? Esse diagnóstico, para ele, não há essa percepção. E aí fica difícil mesmo, não é brincadeira, não. Mas eles podem ser geniais. Eu quero mandar um super beijo especial para a musa inspiradora desse programa de hoje, amiga de Murilo, Mariana, e seu filho Diego. Todos os desafios, e são desafios, claro, de adaptabilidade de um ser com limitações de convívio e de relações emocionais, servem para a gente crescer, viu, Mariana? Servem para a gente crescer em fé. E eu digo o seguinte, quem tem uma fé realmente comovente, encantador, segura a onda dessa situação e pode passar por momentos mais difíceis, mas a fé sustenta. Mais algum recado aí, André? Posso ir adiante? Sim, o próprio Eduardo Nascimento. Ótimas explanações, não perco mais nunca. Ai, que lindo! Olha, eu fico extremamente feliz com os recados que nós temos recebido. São lindos, toca nosso coração, a gente se sente assim, a serviço mesmo, e trazendo mais esclarecimento e ampliando o grau de consciência de vocês, todos nós, especialmente o meu, porque volta e meia com perguntas tão inteligentes me fazem pensar e refletir e ampliar até conceitos que antes eu tinha. Quando a pergunta vem, lógico que esse estúdio é todo imantado para energias sublimadas, mais elevadas, que não é Olivia que responde, né, gente? Que eu acho que eu não sou tão sabida assim, não tem algo maior que age através de mim. Eu quero convidar vocês para um Happy Luz. O Happy Luz, a gente está acostumado a ser a primeira terça-feira de cada mês, mas ele não aconteceu nessa terça porque rolou um jogo, pelo amor de Deus, que o Bahia perdeu. Ai, para minha tristeza. Então, na terça-feira rolou um jogo e a gente não teve o Happy Luz. Na próxima terça é que a gente vai ter o Happy Luz, tá bom? Então, vai ser dia 12 de julho, lá na Arena Fonte Nova. A gente abre o portão, a Arena... tem uma sala específica, um auditório que nos recebe com muito carinho. O acesso é no portão VIP, a contribuição é de R$10 e um quilo de alimento não perecível, que esse material vai ser recolhido e sempre doado para as instituições que a Arena Fonte Nova auxilia socialmente. Então a gente vai lá, recebe o alimento espiritual e compartilha com o irmão o alimento material, porque, como a gente já sabe, a gente vive o espírito, experiências materiais, né?
Então, recapitulando, Happy Luz, terça-feira, a partir das 18h30, o portão está aberto. Até às 19h25, acesso pelo portão VIP, descendo a ladeira, o primeiro portão à direita, subindo a ladeira, o último portão à esquerda. Portão VIP, tem lá toda a segurança. E para entrar, você tem a contribuição de R$10 mais 1 quilo de alimento. E o que é o Happy Luz, Olivia? O Happy Luz é uma palestra em que eu, através de mim, seres de potência luminosa elevada, trazem ensinamentos, informações, uma doutrina, assim, na verdade é conhecimento, tá? Não é uma doutrina. Conhecimento espiritual, energético, de várias naturezas, inclusive conhecimentos médicos também, não raros. Temos respostas desse conteúdo que as pessoas procuram cura e muitas vezes acham que a doença é só aquela que fragiliza a saúde. E lá as energias sublimes respondem todas as perguntas que a audiência faz. Ou seja, você pode chegar lá, vai receber um papelzinho, escreve a sua pergunta, depois que a entidade fala, em geral tem sempre um trabalho coletivo que as pessoas que estão lá presentes são brindadas com esse trabalho energético, super legal. Você pode ter sua pergunta, sua dúvida esclarecida pela própria energia que lá está. Se você não quiser fazer por escrito a pergunta, se algo lhe ocorrer só depois, pode ser que a espiritualidade abra um espaço, mas nem sempre isso acontece. Então, vale a pena você escrever, leva seus R$10, leva seu quilo de alimento. Se não tiver, Olivia, eu ia, mas eu voltei porque vi que não tinha um quilo de alimento. Não tem problema, você deixa uns R$5 a mais ou menos, eu não tenho muita noção, né? R$5. Aí você, em vez de 10, você dá 15, porque aí a gente pode comprar o alimento. Mas não deixe de ir. Olha, importante. Tem sido lindo, lindo. Para vocês terem ideia, esse ano já na nova sede, novo local, na Arena Fonte Nova, a gente recebeu a presença de Lakshmi, a deusa da prosperidade indiana. Recebemos Sultão das Matas, que é um caboclo médico, um rei, fazendo a cura pela alegria. Recebemos a presença da comandante Isis, cujo texto já está postado na fanpage da gente. Convido o pessoal. facebook.com/Grupo Universo de Luz. facebook.com/Grupo Universo de Luz. Siga-nos lá e verifique lá que a gente bota todas as eu eu transcrevo tudo que aconteceu no Happy Luz, não tudo, porque no Happy Luz tem algumas manobras, algumas curas que são feitas na hora lá, só para quem esteve lá. Mas todos os conhecimentos que são passados através do Happy Luz, eu transcrevo todos. Eu e a minha amada Fernanda Almeida, a gente transcreve e posta no Facebook para vocês terem esse conhecimento, quem não pôde comparecer. Vale a pena, é super legal, além de que não adianta a gente achar que só pode se alimentar de comida, né, gente? Tem que ter um alimento espiritual, porque é isso que sustenta mesmo. Uma pergunta aqui que já tinha sido escrita para mim é porque as crianças autistas se agridem, né? Praticam a autoagressão. Muitas vezes é uma rejeição à própria personalidade, porque aquele espírito ali não está tão feliz, né, de estar naquela situação, de estar naquele cenário, e aí ele imputa a si mesmo um ferimento, um machucado, né? Uma relação ambígua. Muitas vezes ele se refere a si como tu, como se ele fosse a segunda pessoa, e quando isso acontece, observar, porque podem ser seres, são os detratores, os obsessores que podem estar ali assediando a criança ou o adulto autista, tá? Vale a pena ter esse acompanhamento espiritual também, porque não raro esses espíritos cobradores daquele espírito que está encarnado na condição de autista pode estar ali atormentando o ser. Então é importante, então a gente tem que pensar na possibilidade de obsessão espiritual, porque os desacertos, as práticas, né, não tão boas do passado, criou muitos desafetos. Então, para fechar, o que é que os pais podem fazer? É preciso que os pais dessa criança conversem muito com ela, principalmente a mãe. Por que a mãe? Porque a referência, e aí tem um trabalho maravilhoso que os médicos fizeram, que reproduziram situação similar ao útero ao materno, deixaram as crianças muito mais confortáveis, né? Com sons, barulhos e cheiros similares ao líquido amniótico, toda essa sensação eles reproduziram no laboratório, colocaram as crianças lá, e aí o resultado dessas crianças foi infinitamente melhor, mais agradável. Ou seja, a mãe é o canal
Aí, a voz da mãe é um ambiente que ele reconhece melhor, tá? Então, é preciso chamar o espírito para o corpo. Se não agirmos assim, muitos espíritos não permanecem na carne, porque a reencarnação para eles é muito dolorosa. É preciso convencer o espírito a permanecer no corpo. Tentar dizer que a Terra não é tão cruel assim, que a gente precisa trabalhar para a melhoria do homem, a gente entender que nós somos herdeiros dos nossos próprios atos, né? Cada encarnação a gente pode adicionar conquista ou prejuízo, e por isso que acontece, mas que é um convite para ele, naquela oportunidade, trazer mais luz para a existência dele. Então é importante a mãe, aí eu convido que faça isso durante o sono, fale devagar. Enquanto ele está dormindo, conversa com a criança, porque essa conversa é captada pelo inconsciente, que aqui é o espírito. Fale devagar, pausadamente. Estamos contentes, felizes por você estar aqui conosco. Você tem muito o que fazer nesse planeta. Você vai ser feliz nessa vida. Nós te amamos, nós queremos a sua presença. E aí você vai ativando com a energia que a gente sabe que é a única real que existe, que é a energia amorosa. E aí, meu amor, o autismo vai começar a se acanhar diante dessa potência amorosa. Esse espírito começa a se sentir mais confortável na condição de encarnado, mais seguro, não sente um ambiente tão hostil e pode desenvolver habilidades incríveis, como a gente tem crianças que tocam, né, são virtuosos em música ou em idiomas. E aí, o que não falta são meios de progresso. Mais alguma mensagem? Hoje eu me empolguei, né? 10 horas já. Sim, uma mensagem. Eu quero desejar a todos um bom final de semana, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Nos vemos a Happy Luz, se Deus quiser. E Walter, quem foi que ganhou aí? Olha, quem está faturando um par de convites para a peça Boteca do Piaba, mais um Squeeze Transamérica, mais um CD do Léo Cantuária é a Alessandra, final telefone 3396. E quem está faturando um par de convites para o cinema, mais um copo Transamérica e um CD da Ellie Golden, é o Eduardo Nascimento, final telefone 1215. Alessandro e Eduardo podem passar aqui na Rádio Transamérica nesta sexta-feira, a partir das 9 da manhã até as 5 da tarde, para pegar os brindes. Eu quero também mandar um beijo para Jamile Castro. Olha! Jamile Castro e Paula Castro. Mimos doces de degustar. Elas vão passar aqui daqui a pouco. Oba! Que delícia! Que delícia, Mili. Parabéns. Mimos da Degustada, um show, arrebentando. Eu desejo vocês ótimos dias, pensamentos edificantes, amor no coração, energia realmente que flui de verdade. Você não tem outro igual. Desejo que vocês ficarei imensamente feliz e gratificada a cada um que se dispuser aí na Arena Fonte Nova, na próxima terça-feira, a partir de 6h30 até as 19h25, entrar. Em geral, dura 1 hora o Happy Luz, então começa pontualmente às 19h30. Então, reserve esse tempinho para você, pelo menos até 8h30, 15 para as 9, para você sorver conhecimento, esclarecimento e lucidez. E tirar suas dúvidas também, tá bom? Vai ser maravilhoso contar com tua presença. Desejo para vocês um ótimo final de semana e quinta-feira a gente está aqui também, mas com esperança de vê-los na terça. Gratidão, Walter. Fiquei bem, viu? Com essa vozinha ainda rouca, meu amor. Ainda não está 100%, mas vai melhorar. Melhorou muito. Um super beijo, gratidão a todos e boa noite.